Olá! As dificuldades fazem parte da vida humana nesse planeta, nós sabemos disso. Em todos os tempos elas estão presentes. A grande questão é como lidar com elas, como superá-las. Estamos começando uma jornada muito bonita dentro de 72 temas da vida humana cruciais representados pelos 72 anjos cabalísticos. Eu recomendo que você assista o vídeo de apresentação, aparece o link aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o sininho ligado para você ficar bem em conexão e compreender o processo. E agora nós já estamos começando com o primeiro tema que fala de força de superação. Então esse é um tema sem dúvidas. Os anjos cabalísticos são divididos em 12 grupos, 6 a cada grupo de signos. Ou seja, os primeiros 6 são de Áries, depois os outros 6 são de Touro, os outros 6 são de Gêmeos e assim vai até os últimos 6 que são de Peixes. Hoje nós estamos no primeiro, de Áries, é o primeiro anjo, que fala, Verruiá, fala de força de superação. E como compreendê-lo? O que é isso, essa força de superação? A gente entende, a história dos anjos nasce numa porção da Torá, da abertura do mar, que fala de um processo, a gente entende como cabalista, que é um processo todo codificado. Então aquela saída do Egito rumo à Terra Prometida, e era tão difícil porque um milagre precisava, um mar tinha que se abrir, é tudo simbólico. Isso fala principalmente da necessidade de nós sairmos de um mundo de escravidão, que a maioria dos seres humanos teve e sempre está, desconectado do momento presente. A gente sabe o que realmente importa nessa vida, mas a gente lembra disso todos os dias, várias vezes. É importante, porque a gente tem que dedicar a vida ao quê? Ao que realmente importa. E quantas cascas, quantas doenças sociais que nós temos, e a gente precisa retomar essa conexão que é tão profunda. O primeiro anjo ele fala de algo muito profundo, que para sair desse mundo de escravidão, que a maioria da sociedade está submetida, encontrar um caminho de terra prometida, de abertura de coração, de viver realmente mais em paz, uma força adicional é necessária. Sozinho a gente não dá conta. E aí o contato com os anjos cabalísticos é realmente incrível, porque tem essa conexão com a força. Não por acaso o livro que dá origem a esse curso, esse livro que está aqui comigo, né, A Força, é um livro muito profundo da gente, porque ele exatamente explica os 72 anjos cabalísticos e é o que nós estamos fazendo aqui, dia a dia. O primeiro anjo, não por acaso, é a força de superação. Porque a gente entende que estar vivo tem que estar sempre superando. Tem os desafios externos, tem os desafios internos. Eu diria que para cada um dos 72 temas que nós vamos trabalhar aqui, existem 2 aspectos fundamentais. Um é a consciência sobre o tema. Porque são 72 temas incríveis. Se você conhecer bem esses temas e purificar, nós nos tornamos seres humanos iluminados, com uma felicidade radiante, alegria. Olha que coisa maravilhosa. Mas para chegar nisso, a gente precisa primeiro ter a consciência sobre o tema. E o segundo passo é o contato com o anjo. Então, o primeiro tema, a consciência sobre o tema. O que é superar dificuldades? É entender que muitas vezes tem dificuldades externas na nossa vida. É claro que tem. Desde a nossa antiguidade vinha um leão e ameaçava nossa família numa caverna. Hoje não costuma ter esse tipo de dificuldade, mas tem outras de sobrevivência, de manutenção, inclusive psicológica nesse mundo. Então, esse é um aspecto. Mas tem as dificuldades internas também. A nossa mente cria muita dificuldade. E se você parar para pensar, quais são suas dificuldades reais hoje? Talvez muitas sejam imaginárias. Eu precisava estar num ponto que eu não estou. Mas será que precisava mesmo? Será que faz diferença ou é só uma ilusão do ego? Esse é um ponto fundamental. Fazer a consciência sobre esse tema, que tem dificuldades externas, sim. Às vezes nós não damos contas dela, uma doença, uma coisa mais difícil. Você precisa realmente... Tem situações que são muito difíceis. A gente precisa dessa força de superação. Precisa buscar. Mas muitas vezes as dificuldades são criadas pela mente. E nesse caso a consciência é fundamental, porque mesmo o contato com o anjo sem essa consciência não vai adiantar. A consciência abre o receptor. E aí vem o segundo aspecto. Cada anjo é como se fosse uma vibração quântica. Muito interessante estudar no século XXI sobre isso. É uma vibração quântica. O que significa? É uma vibração de força de superação. No anjo de amanhã é uma vibração de vencer conflitos, depois de escudo de proteção, amor. São vibrações diferentes. Essa que nós vamos atingir agora cada um deles é formado por 3 letras. E as 3 letras já explicam bastante de como fazer esse contato. É como se fosse uma fórmula espiritual. O que é H2O? 2 hidrogênios e um oxigênio formam a molécula de água. O
O que é CO2? Um carbono, 2 oxigênio, formam o gás carbônico. Então, a gente entende que essas fórmulas espirituais também explicam, se você conhecer mais profundamente, são segredos milenares, que eram guardados assim a 7 chaves. Hoje é o momento do mundo que estava previsto de abrir isso mesmo. Então, vamos estudar rapidamente sobre essas 3 letras dos anjos para compreender mesmo a essência e fazer um contato com ele. A primeira letra, é sempre da direita para a esquerda, é a letra Vav. Não por acaso, são 22 letras hebraicas. Essas que estão toda a Bíblia, a Torá original, é feita com essas 22 letras. Vav fala de quê? De força de superação. Mais uma vez é engraçado, né? O cajado de pé. Vav tem relação direta com José, o José bíblico. É muito interessante isso. Porque a vida, de vez em quando, vai bater na gente. É inevitável. Em todo ser humano bate, nos animais também. A questão é se a gente vai deixar cair ou vai ficar de pé. Eu diria que a gente tem que ficar de pé sempre, até pelas pessoas que nós amamos. Elas não querem ver a gente deitado, em depressão, triste, sem motivação. Então, quando a gente fica com o cajado de pé, a gente contagia as pessoas que nós amamos e outras que vão surgindo no caminho. A segunda letra é a letra Rei. E é interessante porque a letra Rei ela fala da semente. É a 5ª letra. E é uma letra muito... todas as letras desse anjo aparecem no tetragrama. E Rei fala sobre o quê? A necessidade que a gente tem de plantar sementes de luz. Então, se o objetivo é superar dificuldades, quando a vida estiver muito difícil, em algum momento você fala, não sei por onde ir, quando meditar nesse anjo, também aparece a letra Rei, que nos ensina o quê? Plante boas sementes. Tira o foco do seu problema e faça alguma coisa de boa para o outro, para você mesmo. E rapidamente as dificuldades vão passando, porque nada como novas sementes para plantar novos frutos para a nossa vida. E a terceira letra é Vav de novo, é Verru. Então ela tem um Vav no começo e no fim. Olha que interessante, reforça ainda mais a força do estar de pé vertical. É interessante que se você fizer a numerologia, essas 3 letras são 6 mais 5 mais 6. Elas têm valores numéricos. E dá exatamente 17. 17 foi a idade que José saiu de casa rumo à sua missão. E José é um grande exemplo para a gente de determinação, de verticalidade, de superar dificuldades. Enfim, na Kabbalah nada é por acaso. E o que a gente vai fazer agora? Uma pequena meditação, nós temos vídeos separados só de meditação. Eu recomendo muito porque vale a pena. Mas agora a gente vai fazer uma pequena meditação de consciência apenas sobre o tema. Que é sempre bom terminar uma pequena aula com meditação. E a gente começa a respirar mais profundamente, alinhando a coluna. Inspirando e expirando pelas narinas, assim ó. Se o termo é força de superação, a gente pode fechar os olhos um pouquinho, escutar a música do fundo. Lembrar que nada melhor do que estar em paz de espírito, estar centrado, para poder receber essa força que nós falamos aqui. É tão profunda, é uma força que não é só a força física, não é só a força humana nesse mundo. É a força do divino, é a força de um anjo, um mensageiro entre Deus e nós. Esse é o significado da palavra anjo em hebraico. Malar. Vamos sentir essa força conosco. Essa é a primeira de 72 conexões de temas de muita luz. Sentir bem essa presença. Só alguns segundos assim já trazem um grau de conexão que é muito importante também. A gente vai abrindo os olhos, preparando para encerrar. Muito obrigado por sua atenção. Força!